Pessoal. Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esse lindo bebezinho manualmente, tá? E o que vocês vão precisar? Eu fiz essa menininha, vocês vão precisar de um moldinho de laços ou um cortador, tá? De laço, porque tem gente que não sabe fazer. Eu posso até ensinar a fazer um laço, que também é super fácil para vocês. Eu vou usar esse da Simone Moldes, que é de código, deixa eu ver se o código tá aqui para poder passar. É código 448, kit lacinhos, tá? Ele faz parte dos moldes da Simone. Nós vamos precisar de uma ferramenta, pode ser essa daqui, né, desse estilo agulha. Nós vamos precisar de uma régua para fazer a medição, ok? Eu vou usar o marrom, eu vou usar a tinta acrílica preta fosca, sempre acrílico preto fosco, para não ficar a peça brilhosa, certo? E é só isso. E água, né? Água que a gente usa. As massas, dessa vez, nós vamos usar o pêssego. Vou mostrar aqui para vocês. A massa pêssego, tá? Nós vamos usar o branco, a massa branca, certo? E nesse aqui eu acho que eu vou usar o amarelo e vou permanecer o verde, ou eu posso usar o azul, também é uma boa opção, certo? Eu acho que eu vou usar, vou fazer uma menininha com outra cor. Bom, primeiro momento nós vamos pegar a massa pêssego, tá? E aí, a cabecinha, vocês vão... A cabeça que eu fiz dessa boneca é menor que isso, espera aí. Com a régua, tá? Foi mais ou menos isso aqui, ó. De 0 a 2 centímetros. Tá grande assim porque vocês sabem que ela fica grande por enquanto, né? Depois ela fica menor porque a massa vai ressecando e vai perdendo, vai saindo a água e ela vai fazendo a química, né, da massa. Então nós vamos precisar de 2 centímetros na cabeça. Vocês podem até dar uma baixadinha assim, tá? 2 centímetros na cabeça. E no corpo, vocês vão fazer essa forma aqui, que é quase uma coxinha, sem uma coxinha com ponta, mas uma coxinha abaulada, tá? Vocês vão precisar de 3 centímetros, ok? Então, aqui é o corpo. Para as perninhas, eu usei, assim, eu peguei um pouquinho de nada, vou mostrar. Fiz uma bolinha e aqui eu fiz 1,5 centímetros, que é os bracinhos. Na verdade, os bracinhos foram menos do que isso, foram 1 centímetro. Ó, 1 centímetro de braço de um lado. Vamos fazer tudo primeiro na bolinha, tá? E 1 centímetro do outro lado. Para as perninhas, nós vamos usar as perninhas é um pouquinho mais, olha aqui, nós vamos usar 2 centímetros, tá?
Porque na hora que a gente for fazer, ela tem que chegar a 3 centímetros. Então, é 2 centímetros da bolinha e depois, quando a gente faz ela ao compridinho, ela tem que ficar com 3 centímetros, ok? Manualmente, acho que ficou grande. 2 centímetros, tá? Então, vamos começar pelo corpo. Como é que eu fiz o corpo? O corpo eu fiz assim, aí eu vim aqui, dei uma leve achatada, ok? E aqui, ó, tá? Depois eu vim, peguei, pode ser uma saquinha também, o que vocês tiverem aí, vocês podem pegar. E eu vou dividir, quase que dividir no meio para ser a bundinha, tá? Eu vou primeiro fazer a fraldinha, porque quando eu fiz a fraldinha aqui na minha bonequinha, eu já fiz já com os pezinhos, e aí ficou muito grande. Então, eu já vou fazer a fraldinha da minha bonequinha. Vou pegar o branco, novamente, ok? Pouquinho da massa branca aqui, ó. É um pouquinho mesmo. Quanto? Aí vocês vão perguntar assim, quanto, Fabrícia? Gente, eu acho que... Esse aqui eu nem tinha medido. Acho que 1 centímetro dá. Se não der, eu faço mais. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Eu venho para um lado, ok? Uma coxinha para um lado e uma coxinha para o outro lado. Certo? Ó, precisa ficar fino, não tem problema não. Eu venho aqui e vou abaixar com essa parte aqui, para não marcar, tá? E aí, ela vai ficar assim, ó. Esse vai ser o lado das costas. E esse aqui vai ser o lado de baixo. Ó, aqui tem um pingo de alguma coisa. Tá? E vou puxar. Ó. Eu vou puxar. Ela vai tampar aqui. Ela não tampou, correto? Aí vocês vão dizer correto. Então, eu venho aqui e vou puxar um pouco mais. Pode ser com a régua, pode ser com... Meio que vamos apertar ela para ela baixar um pouco mais. Ou vocês também podem tirar diretamente na tesoura. Acho que eu vou tirar na tesoura. Ó. Vou tirar aqui essa parte, tirar essa aqui parte, ó. Ela tem que puxar aqui, para na hora que a gente for colocar a fraldinha, cobrir o bumbumzinho dela, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim, ela vai ficar toda cobertinha. Então, eu venho aqui, ó. Mesmo que eu tenha feito, eu só fiz como uma referência essa parte do bumbum, porque vocês também, de repente, vocês podem fazer de uma outra maneira, mas vocês querem que deixe esse rasguinho do bumbum. Aí, gente, vocês é que vão decidir como é que vocês querem fazer, tá? Eu sempre deixo bem à vontade de vocês, porque aí é a criatividade de vocês, né? Vocês é que vão saber exatamente como é que vocês querem fazer a sua bonequinha. Só tô dando um spoilerzinho, né, para vocês saberem como é que eu fiz. Eu vou pegar a parte de baixo, né, que seria... Deixa eu ver. Não, esse aqui seria a mão, tá menor, tá vendo, ó? Tirar um pouco mais a cabeça. Essa aqui é a mãozinha. Eu venho, vou tirar uma mãozinha, tá vendo, ó? Aqui um pouquinho mais gordinho, tá?
E aí eu venho novamente na régua, sempre usando régua, e vou tirar 2 centímetros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 2 centímetros. 2 de um lado e 2 do outro, contanto que as duas estejam direitinho, tá? A cabeça eu vou abaixar um pouco mais, vou fazer uma leve inclinação aqui, que seria o nariz, a boca. Como eu não vou fazer nariz, que ela vai ficar de ladinho, tá? Eu vou colocar ela aqui, ó. Ó. Certo? Gente, eu não tô usando cola. Vou pegar a água para firmar essa cabeça, ó. Como é que ela já tá praticamente colada, né? Sem botar água, ela já colou. Mas eu vou botar mesmo assim, eu vou botar um pouquinho a água. Fazer assim, ó. Tá? E com o bracinho da bonequinha, aqui é a parte do bracinho, ó. Vou fazer como se ela tivesse abraçadinha, assim, sabe? Então, eu venho aqui, pegar um pouquinho, botar aqui, ó. Segurando a mãozinha aqui, ó. Que é um bebezinho, né? E do outro lado eu vou botar ela assim, como se ela estivesse segurando a cabecinha, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. É bom ter as medidas, porque na hora que ela seca, que ela vai ficar... Ela ainda não secou o suficiente. Essa daqui eu fiz ontem. Olha como é que ela tá secando ainda, tá vendo? Ela vai ficar assim, tá? Ela vai secar mais ainda. As perninhas, eu tô achando que as perninhas estão muito grandes. Mas vamos ver. Vamos lá. 2 centímetros é para ficar em 3. Vamos fazer assim... Eu acho que ficou maior, ó. Claro que ficou. Olha só. Vou chegar a bebezinha pra cá. Ela ficou muito grande e eu achei que ficou muito grossa. Tudo bem que a bebezinha, cada bebezinha que a gente faz vai depender do tamanho do corpo que você vai colocar. Mas a perna não precisa ser tão grossa dessa maneira. E eu, como eu preciso só de 3 centímetros, eu vou tirar essa partezinha aqui, ok? E aí eu vou fazer novamente. Círculo. Tá? E eu vou... Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó, passou um pouquinho. Mesmo que eu faça assim, ó, ela ainda vai passar. Tá vendo? E eu não preciso disso tudo. Aí eu venho e vou consertando, ok? Aqui pra mim já tá bom. Ó, esse tamanho aqui tá bom. Tá? Como perna. A mesma coisa. Vou pegar aqui. Por isso, quando às vezes as pessoas me perguntam... Assim, como é que faz um bebezinho? A primeira coisa que eu pergunto, o que que é? Ó, 3 centímetros. Eu pergunto, qual o tamanho que você quer da sua bonequinha? Né? Eu quero tamanho para botar no chaveiro. Ok, mas qual o tamanho? Porque eu tenho que saber o tamanho. Aqui, ó, a régua vai me dar a dimensão do tamanho... para eu saber como é que eu vou botar ou num chaveirinho, ou mesmo que seja uma lembrancinha no papelzinho depois que a boneca secar, ou numa caixinha de acrílico. Eu tenho que saber o tamanho para eu poder fazer referente à proporção daquela, vamos dizer,
daquela caixa, ou daquele papel, ou da lembrancinha mesmo, no chaveiro, o que quer que seja. Eu tenho que saber o tamanho. Se eu não souber o tamanho, porque, por exemplo, se eu botar aqui, botei aqui, tá? A bonequinha. A cliente pediu até 7 centímetros, então eu sei que eu tenho que também dar um espaço para poder entrar aqui a argola, ou por aqui, eu tenho que ter um espaço para depois colocar a argola, ou até mesmo um ímã de geladeira, entendeu? Então, a gente trabalha, quando a gente trabalha principalmente manualmente, com qualquer coisa, qualquer figura, quando a cliente pergunta que quer botar numa caixinha, aí eu pergunto logo, qual o tamanho da caixa? 5x5, 5x4, 4x4? Eu tenho que saber a medida para poder, na hora que eu colocar ou numa caixinha, vou mostrar aqui para vocês, ou numa caixinha, ou num tubete, o que quer que seja, eu tenho que saber justamente por causa disso. Ó, vou mostrar aqui uma caixinha que eu tenho aqui. Ó, essa caixinha aqui, ela é 5x5. Se eu botar uma base aqui e botar a minha bonequinha, ela vai ficar legal. Tá vendo? Agora, deixa eu pegar uma outra caixinha, se eu tiver aqui. Eu acho que eu não vou ter uma caixinha menor. Eu não vou ter. Mas é para vocês terem uma noção. Então, quando eu falo quantos centímetros, é mais ou menos isso. Imagina uma argola ou por aqui como chaveiro, e quanto que você quer de centímetro da bonequinha. Porque quando a gente utiliza a régua, que é a medida, a gente vai saber exatamente quanto que vai ter de cabeça, quanto que vai ter de corpo, justamente para encaixar naquela medida, entendeu? Então é isso. Então, vamos pegar 3 centímetros, ok. Esse aqui eu ainda acho que ficou meio gordinho, tá? Então, acho que eu vou tirar mais um pouquinho, que a gente não tem necessidade de ter uma coisa assim muito gorda, porque é um bebezinho, por mais que ele esteja do lado, de barriga para baixo, ele é, vamos dizer assim, ele é um bebê, né? Então tem que ser uma coisa mais delicadinha para não ficar uma coisa tão abrutalhada, tá? E agora eu vou mostrar, eu vou tirar aqui a régua um pouquinho daqui, vou tirar a minha tesoura, eu vou guardar minha tesoura e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá? Ó, eles têm que estar juntinhos para não ter a diferença, ok? Ó, vamos fazer mais um pouquinho aqui, ó, e ficou assim, tá? E aí, primeiro eu vou tirar o pezinho. Eu venho bem pouquinho aqui, ó. Ó. Gira, gira, gira. Ok? Aqui eu vou tirar o pezinho. Só que na hora que eu for tirar o pezinho, você lembra que a gente tem o calcanhar. Então, a gente vai puxar esse pezinho, porque todos nós, independente de ser bebê ou não, nós temos o calcanhar. E o calcanhar é muito bom tirar. Primeiro porque se você depois, um dia, a cliente fala assim, ah, mas eu quero meu bebê ou com chinelo, ou com um tipo de sapatinho e tudo, tem que ter essa diferença aqui do calcanhar, tá? E até mesmo, se você for futuramente fazer um boneco realista, né, a maioria dos bonecos, eles não pedem nem exigem o calcanhar, mas para você já ter uma noção, no dia que você fizer um boneco mais elaborado, certo? Aqui seria o joelho, tá vendo o joelho? Aqui a dobra do joelho. E aí, como ele vai ficar assim, né? Ou eu posso fazer com a perna para cima, ou eu posso fazer daquele jeito que eu fiz, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui é o joelho, ok? Então, eu vou dobrar mais um pouco aqui. Ó, pra vocês verem, tá? E aqui fica sendo o joelho. Ops, tá caindo. Vou fazer diferente. Ou agora eu vou fazer diferente, ó.
ó, como se ele tivesse com as perninhas para cima mesmo, né? Aqui, pegar a parte, fazer assim, que eu vou tirar o pezinho, vou girar, abaixa aqui, puxa aqui, ó. Puxem aqui, ops, fazer essa parte aqui do calcanhar, né? E esse aqui eu vou fazer assim, tá? E aí aqui a gente vai fazer, vai pegar aqui a estequinha e vai fazer esse detalhe aqui no meio, como se fosse aquela parte que a gente tem do nosso pé, que ela fica assim, aquela parte, porque o nosso pé ele não é reto, né? Ele tem uma inclinação, então eu vou fazer essa inclinação aqui. E aqui a mesma coisa, eu venho aqui no meio e faço, não tem problema nenhum, porque depois, conforme ele vai secando, vai diminuindo, né, essa parte. Então aqui eu vou pegar a água novamente, vou colocar, porque eu quero esse pezinho pra cima, meio que, vamos dizer assim, ele tá engatinhando. Não, ele não tá engatinhando, ele tá dormindo porque ele é um bebezinho, mas ele tá com a perninha pra cima. Fazer ele mais simpáticozinho, né? E do lado de cá, a mesma coisa. Ok? Aqui seria o joelhinho, tá vendo? O ideal seria eu fazer o quê? Eu esperar a peça secar, não só a parte daqui, mas a parte das pernas mesmo secar e depois colar. Mas como eu tô no vídeo, tô mostrando para vocês como é que eu faria ou como vocês podem fazer, não dá para fazer isso. Só se eu parar o vídeo, gravar depois, né? A continuação. Mas como é rapidinho esse vídeo, eu achei melhor fazer assim, ok? Então, o meu bebê ficou desse jeito. Aí agora eu vou pegar o amarelo, agora eu vou usar o amarelo, tá? Eu vou fazer a chuquinha em amarelo. Vocês lembram que eu pedi aqui uma pontinha, né? É como se eu estivesse fazendo o bico da boca, entendeu? Para botar a chuquinha. Então, vou pegar uma medida bem pequenininha, também não pode ser muito grosseira, mas é bem miudinha. Vamos dizer, eu acho que isso aqui deve ter meio centímetro, ó, meio centímetro, tá? Aí eu venho, achato, ok? Aí ficar esse círculozinho aqui. Eu venho aqui nessa quininha, né, que eu fiz. Lembra que eu fiz um beicinho aqui, ó? Não é um beicinho, né? Eu dei uma puxadinha. Eu venho aqui, opa, coloco aqui, que será a minha chupetinha, certo? E aí aqui eu coloco como se fosse é meio do meio isso aqui, tá? É bem pequenininho mesmo, ó. Um pinguinho. Aí você faz um pinguinho aqui, ó. Ó, que bonitinho. Ó, imitando uma chupetinha. Que você vai colocar aqui. Tá? Aí, tem que fazer a orelha. Vamos pra orelha, né?
Aí a gente pega aqui, faz assim, deixa eu fazer a orelha. Agora a gente vai pra orelha. A orelha, como é que eu fiz a orelha? Peguei a massa pêssego. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas a criança, quando é bebê mesmo, ela tem um orelhão, um cabeção, né? Então, a gente também não pode fazer tão pequenininha essa orelha, justamente porque a criança, em modo geral, não tem uma orelha bem pequenininha. A maioria tem um orelhão por causa do tamanho da cabeça, né? E aí, eu vou usar aqui também, eu tenho, acho que tem pouco. Acho que tem 1 centímetro agora. Vamos ver se tem 1 centímetro. Tem que ter 1 centímetro, tá? Fazer, ó, a orelha tem quase 1 centímetro. Aí se eu puxar ela um pouco mais, ela vai ter 1 centímetro. Ok, tudo bem. E é isso mesmo, tá? É isso que eu quero. Aí eu venho, vou colocar ela aqui, pego, vou colocar aqui, vou colocar a orelha da criança aqui, tá? E aí eu venho aqui, ó, e vou passando para fazer a junção da orelha com a parte do rosto, né? Aqui é o mesmo procedimento, gente. Aqui tem que alisar bem, que é para fazer a junção da cabeça com a orelha. Por isso que é bom quando faz essa orelha, que você coloque uma orelha numa criança, né? Que a parte da cabeça pelo menos esteja bem seca. Por quê? Porque se você fizer assim do jeito que eu tô fazendo, pode danificar a parte de baixo, que vai ser a estrutura da cabeça, tá? Então, aqui a gente faz assim, ó. Deixa secar um pouco. Eu vou fazer isso e vou meio que empurrar, porque a minha criança tem um orelhão. Ai, meu Deus. Olha só. Tá vendo? Eu não consigo nem fazer o aprofundamento aqui. Tá vendo? Justamente por causa disso, porque vai ficar até estranho. Ó, vou puxar assim. E quando eu fiz essa peça, eu esperei secar a cabeça um pouco mais, dar uma ressecada para depois fazer a parte da orelha. Justamente por causa disso, porque senão fica estranho, entendeu? Aqui, ó. Vocês vão achar... Agora vocês vão achar estranho, porque realmente fica estranho. Mas depois que seca, fica uma orelha compatível com a cabeça da criança. Essa daqui eu fiz menorzinha, mas essa daqui eu quis fazer um pouco maior. Isso depende de pessoa para pessoa, tá? Mas eu vou deixar aqui desse jeito. E aí a gente corre pro abraço, né? Não, brincadeira, a gente não corre pro abraço. A gente vai terminar aqui de fazer a peça. Eu vou pegar o marrom, ok? E como é que eu fui fazendo? Por a massa tá um pouco úmida, a minha também estava um pouco úmida quando eu fiz, eu vou pegar essa parte aqui mais fininha, tá? Pode ser com tinta também, depois que... Tinta não, é pincel, depois que secar, não tem problema nenhum. E fui vindo daqui de baixo, tá vendo? Eu vou puxando assim, ó. Ó. Aqui tá a orelha, né? Então eu sei que o limite do cabelo vai ser até atrás da orelha. Ok? Por isso que também é bom ter a orelha justamente para delimitar a parte do cabelinho. Se você quiser fazer com cabelinho, se você não quiser fazer com cabelinho, entendeu? Eu acho que fica bem bonitinho quando a gente faz com o cabelinho.
que dá uma outra, vamos dizer assim, dá um outro ar de graça, né? E assim, desse jeito que eu tô fazendo, bem raspadinho na peça, né, também, eu acho que fica bem legal porque fica parecendo realmente o cabelinho da criança. Mas pode ser em marrom, pode ser em amarelo, pode ser da cor que vocês quiserem, tá? Eu tô fazendo em marrom porque eu tô aproveitando e tô mostrando como é que eu faço, que eu acho que o marrom fica mais aparente, não que o preto não fique, claro que o preto fica também, mas para ficar uma diferença de cores para vocês também poderem ver, né? Então, aí eu venho aqui e eu vou fazer o olho do meu bebê. Aí eu venho, como ele tá dormindo, eu vou fazer assim, bem delicadinho. Ele tá dormindo, né? Aqui eu não fiz, não botei nenhum blushzinho, mas eu posso colocar agora, não tem problema. Eu sempre coloco a massa molhada, porque ele pega mais, né? O blush, o que quer que seja que eu utilize. E ele... Gente, esse aqui eu uso a chuva de estrelas, tá vendo? Eu vou usar, para esse bebê, eu vou usar o primeiro aqui da chuva de estrelas. Não me pergunte um número desse, porque eu não vou saber qual é, tá? É esse aqui, ó. Porque tem que ser bem rosado, porque a criança é clara também, né? E às vezes, tem muitas das crianças, quando nascem, elas ficam com meio que aquela bochechinha, meio que rosadinha, né? De tão branquinha que é. Então, a gente faz isso, ó. Aqui. Deixa eu pegar essa peça aqui. Eu já devia ter feito isso, eu não fiz, ó. E aqui. Tá? Peraí, deixa eu fechar aqui, porque senão eu vou soprar e vai cair tudo. Tem o risco, né? De soprar e cair tudo. Ó.